Logo de cara, começo dizendo que o episódio de hoje surgiu de um questionamento. Eu estava sentado no sofá da sala, acompanhando os noticiários e não tem como ficar feliz, né? Todos os dias tem reportagens falando sobre o número de mortes e infecções do novo coronavírus. É nas Américas em geral, na Europa toda, Ásia também. E por outro lado, a Oceania está lidando super bem com a situação, não acha? Mas espera, e o continente africano? Junto da Karine e do Vitor, abrimos o mapa de contágios do mundo e percebemos que o vírus não se alastrou na África como imaginávamos, e que não há um número de mortes tão grande quanto outros países e continentes. Então, fomos virtualmente para Moçambique em busca de histórias de pessoas que têm se desdobrado para ajudar o próximo e de gente que passou fome por causa da pandemia. A gente queria entender como é que o continente mais pobre do mundo conseguiu conter o avanço do novo coronavírus. Vamos te contar o que descobrimos em nossa jornada agora. Meu nome é Karina Campos. E eu sou o Daniel Nascimento. E está começando mais um episódio do podcast Vida em Quarentena. Novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, fiquem em casa. Se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos. Vida em Quarentena. A África é um continente enorme. Ao todo viviam 1.216 milhões de pessoas em 55 países. Foi bem difícil encontrar pessoas para entrevistar. Foram quase 2 meses só nesse processo. Mas encontramos alguns brasileiros e 3 moçambicanos que vão nos ajudar a entender a realidade em Moçambique e no continente. Quando você pensa no continente africano, o que vem em mente? E no país Moçambique? Pobreza, fome, guerra, doenças. Mas é tudo isso mesmo? Realmente é. Moçambique, no caso de Moçambique, a pobreza, a desigualdade, a vulnerabilidade. Esse é o Rui Antônio Chumdiza Júnior. Hoje ele vive em Maputo, capital do país, e tem uma página no Instagram, @conheça_África, para divulgar a cultura e desmistificar alguns conceitos. Olha, eu vou falar das coisas boas, mas também vou falar sim das coisas más. Mas não vou me focar nas coisas más. Então, eu criei o canal no Instagram, etc., para mostrar isso. E existem pessoas, olha, engraçado, existem pessoas que realmente conversam comigo lá e dizem, olha, sabes, eu não acreditava que na África existe isso. Eu filmo uma coisa de dia que eu nem sequer reparo, ou um carro, ou um prédio, ali, olha, existe mesmo. Então fica tipo, uau, essa imagem é muito errada que a mídia passa da África, né? Pois é, nós aqui vamos fazer o mesmo. Vamos falar das coisas ruins, mas também vamos falar das coisas boas. Aliás, hoje nós consideramos Moçambique, Senegal e a África em geral um exemplo a se seguir. Isso não parece muito comum, não é? Nós sempre nos espelhamos em países considerados mais desenvolvidos, como a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Mas dessa vez é diferente. E para entender, vamos começar com a realidade que nós encontramos por meio de 3 histórias. Como a gente já disse, o continente africano é muito grande. Já Moçambique é pequena. Imagina a África. Lá embaixo, no canto inferior direito, tem um país insular, ou seja, uma ilha. Ali é Madagascar. Em frente, na região da África Ocidental, fica Moçambique. Então, Moçambique é um país com 11, nós chamamos províncias, que é aquilo que vocês talvez chamariam estado. É um país muito pequeno mesmo. Essa é a Cesaltina Muxanga, moçambicana que trabalha para a ONG brasileira Fraternidade Sem Fronteiras. Ela conhece bem o país porque está sempre viajando para as províncias para auxiliar o projeto. Então, numa dessas províncias, cada uma província tem uma cidade, onde pode ser capital de cada província. Por exemplo, a capital de todo Moçambique é Maputo, que tem uma cidade maior. Nas cidades tem os prédios, tem as estradas e tem as ruas mais abertas e tem aquilo que chama-se os bairros. Os bairros também são divididos em escalas. Tem bairros que as condições são melhores, as construções são melhores, tem boas casas, e tem aqueles bairros com situações mais carentes,
que as casas são casas bem precárias mesmo, construídas em qualquer material que a população e a população vai criando para se colocar como se fosse um lugar só para viver. Então, nesses lugares, às vezes, os caminhos são pequenos, como favelas aí no Brasil, e são bairros mesmo de pessoas sem condições. E quando vai já mais para as províncias, por exemplo, para Gaza, que é uma das províncias, que a capital é Xai-Xai, também tem uma cidade não muito grande, onde tem prédios, tem estrada, e tem as características todas de uma cidade, energia, água e tudo. Mas quando você vai mais para o interior, aí você encontra as aldeias. As aldeias vai decrescendo também, de acordo da medida que você vai se afastando da cidade. Então, quando estiver mais próximo da cidade, as condições são melhores. Tem umas casas mais ou menos boas, de alvenaria, são casas com luz, água e tudo. E quando tu se afasta muito mais da cidade, tu aproximas mais das aldeias, a maioria dos lugares tem lugares sem energia, sem água, que às vezes tem que fazer poços para conseguirem água, e usam os candeeiros para iluminarem as casas. E são casas precárias, feitas de um material que nós chamamos caniço. E esse material, aí eu não sei como é que chamariam esse material, é um material local. Então as casas são maticadas, são casas cobertas de chapa de zinco. Ou seja, são casas de pau a pique feitas com caniço, um material que faz aquele tipo de vara de pescar mais simples. E às vezes com um cômodo ou 2 cômodos, enquanto a família tem lá 3, 4 membros, mas a casa sempre é menor, então as condições são muito mais difíceis nas províncias e nas aldeias. Ela ainda fala que quando vai para as províncias parece outro país. Existe uma grande desigualdade mesmo social para mesmo quem está nos bairros de Maputo, assim como quem está cá nas aldeias, nas províncias, porque há um grande número de desemprego, porque já em Maputo, que é capital, já existe isso, e para cá é muito mais ainda. O desemprego é bem maior. E nas aldeias, na verdade, as pessoas dependem da lavoura, da produção das lavouras para poderem se alimentar e alimentar a família. A maioria dos homens são desempregados e que se trabalham, a maioria das vezes se trabalham em comércios. Em algumas lojas que tem uns chineses, tem uns indianos, que tem lojas que vendem produtos alimentares. E lá eles trabalham e sustentam a família. Outros são motoristas de transporte, desses transportes públicos, essas pequenas vans que vão para a cidade e vão pegar as pessoas da cidade para a aldeia, da aldeia para a cidade. E o nível de analfabetismo também é bem elevado, principalmente cá nas aldeias. A maioria dos homens e das mulheres também não estudaram. Uns não estudaram por falta de condições, outros não estudaram porque cresciam e tinham aquela mentalidade de que conseguiriam um emprego na África do Sul, porque o pai teve já um trabalho lá na África do Sul. Então foi uma história familiar. E naquilo que é a realidade, às vezes a maioria das mulheres que já são mais velhas não estudaram porque na época a mulher não tinha que só ir à escola, a mulher tinha que se preocupar mais ser uma mãe de família, aprender a fazer os trabalhos de casa para poder cuidar dos filhos, do marido, cuidar do seu lar. E o homem era mais treinado para o pasto, para cuidar do gado, que era uma herança familiar. Criada em um bairro humilde de Maputo, desde criança Cesaltina via na educação um meio de melhorar a vida dela e da família, o que a levou a enfrentar desafios que nenhuma criança deveria passar. A minha infância foi a seguinte: eu cresci num bairro muito simples,
E os meus pais foram sempre simples, minha mãe doméstica e meu pai sempre trabalhou de garçonete em restaurantes. O ensino primário para Cesaltina é uma época lembrada pelas dificuldades. Apesar de superada a questão da distância, havia momentos em que ela não tinha condições de comprar materiais escolares. Estudei sempre numa escola próxima e no meio de muitas, mas muitas dificuldades. E às vezes me faltava até caneta, faltava caderno para eu estudar. Lembro que a minha primeira pasta da escola era uma sacola que foi do meu pai. Então, essa sacola ele usou na juventude dele. Ele guardava as coisas deles. Normalmente eu cheguei uma vez, vi, olhei aquilo e disse, pá, isso pode me ser útil para guardar os meus cadernos e poder ir à escola. Usei essa sacola por muitos anos mesmo, muitos. E às vezes um saco plástico que era a minha pasta para colocar os cadernos. E quando chegava a hora da saída, eu via as crianças todas na sala, olhava, colocava uma mochila nas costas. E eu ficava, meu Deus, que sonho de fazer isso, colocar uma mochila nas minhas costas. Então eu fazia aquele saco plástico de uma mochila. Aquelas pegas do saco plástico, eu metia o braço e fazia de sacola. Me sentia também como se eu tivesse uma mochila. Já o Antônio dos Santos, Johnny, nasceu em Dondo, cidade localizada na província de Sofala, e vive no interior do país. Quando era mais novo, teve que se mudar porque perdeu os pais. Não foi nada fácil, né? Não foi nada fácil. Só imaginar uma criança que perde os pais quando está a frequentar segunda classe. Eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos. E então foi um pouco meio complicado, né? E o nosso pai foi muito cedo, ninguém trabalhava, 7 irmãos, era difícil de colocar a comida na mesa. Então, a minha irmã acabou casando-se com um jovem também da mesma cidade, só que ele trabalhava fora da cidade, para lá para o interior. Ele acabou me levando, ela me levou como mais novo para viver com ela, porque eu ainda era muito novo mesmo. Então, houve essa necessidade de viver com ele de lá. Foi lá que ele frequentou o ensino básico. Só para você ter uma ideia, de acordo com dados da Unicef em Moçambique, cerca de 1,2 milhões de crianças estão fora da escola, sendo mais meninas que meninos, e que 6,3 da terceira classe possuem competências básicas de leitura. A terceira classe é o equivalente ao ensino primário aqui no Brasil. A gente sentiu que a educação é algo muito requisitado, mas para além dos números, entende? A minha infância começou em Nampula. Os meus pais, meu pai é do centro de Moçambique, na cidade da Beira, né? A minha mãe é do norte de Moçambique, em Cabo Delgado. Eles conheceram-se quando meu pai foi lá trabalhar, né? Depois meu pai mudou para Nampula, também em missão de trabalho. Foi lá onde eu nasci, mas antes já tinha 2 irmãos, os mais velhos. Então, ao longo do tempo, fui crescendo, estudei na escola pública, escola secundária de Nampula, onde fiz grupo B que é Ciências com Biologia. Na altura eu queria ser médico ou algo do gênero. Assim como no Brasil, o acesso ao ensino superior em Moçambique cresceu bastante nas últimas décadas, em números de alunos e números de instituições. Atualmente, o país possui cerca de 54 universidades, sendo 19 públicas e 34 privadas, com uma população estudantil de cerca de 200 mil alunos. Eu gostava da África do Sul, é mais desenvolvido que Moçambique. Então, tinha aquela paixão, etc. Tentei estudar na África do Sul, não deu. Vim para Maputo, consegui uma bolsa, né? Concorri para uma bolsa, com algum esforço consegui a bolsa. E daí fiz engenharia de Minas. Fiz engenharia de Minas, primeiro porque Moçambique é rico em recursos naturais, muito rico. Olhei isso também como uma oportunidade, né? De emprego. Olhei como uma oportunidade, então fiz engenharia de Minas. E foi assim, de lá para cá, foi basicamente isso. Penso ainda um dia em fazer
um mestrado, mas ainda não decidi onde. Tenho vários países, inclusive o Brasil é um deles. E o desejo de cursar o ensino superior, que já foi alcançado pelo Rui e pela Cesaltina, também é um sonho do Antônio. Uma das coisas que eu mais quero agora é entrar para a faculdade, né, para a universidade. É uma das coisas que eu mais quero agora, né, para tentar ver uma de um outro lado, né? Por isso eu disse, quando você me perguntou o que me motiva tanto assim, eu disse que eu acredito que as coisas vão melhorar, mas as coisas vão melhorar não eu ficando de braços cruzados, né? É eu acordar e ir para atrás das coisas. Antônio trabalha em uma papelaria. A moeda moçambicana é chamada de metical, que é equivalente a 70 centavos à moeda brasileira. O dinheiro que ele ganha por mês é equivalente a R$ 150. Eu ganho 2.000 meticais mensalmente. Então, é uma coisa que dá para sobreviver, né? Não adianta só ficar em casa de braços cruzados a reclamar, então vamos tentar ganhar esse pouco. A economia do país é baseada principalmente na agricultura, mas o setor industrial, como alimentos, bebidas, químicos, alumínio e petróleo, está em fase de crescimento. É um país muito rico em recursos naturais, porém, às vezes, a natureza pode ser um elemento surpresa que muda a rotina de todo um país. Na noite de 14 de março de 2019, os moçambicanos foram surpreendidos com a fúria do ciclone Idai. Eu estava em casa naquele dia, porque nós já sabíamos que ia ter ciclone, o governo fechou tudo mais cedo, mandou fechar tudo mais cedo, e todo o pessoal entrou para casa mais cedo. Nós estamos em casa, eu e minha irmã e meus 3 sobrinhos, né? Então começou a chover, estava a chuvescar e começou a soprar forte. Cada vez mais que ia passando, o vento ficava mais forte. Então, o vento ser muito forte, então uma chapa da nossa casa saiu. Então, basta que aquela chapa saiu, então começou a entrar a água e o vento era tão forte, começou a sair outras chapas. Então, imagina você está na moto, né? Você sente aquela ventania de 80 km por hora. E imagine uma velocidade que o vento tinha de 150 por hora. Foi muito forte mesmo. Muito forte. Nem mesmo você ficar parado sem segurar nada estava difícil. Era normal ter levado com aquela ventania. O ciclone atingiu as províncias de Inhambane, Manica, Tete, Zambésia e Sofala. Sofala foi a mais atingida por ter sido a região de entrada do ciclone. Cerca de 760 pessoas perderam suas vidas, além da destruição de casas, pontes, escolas e hospitais. Mais de 700 mil hectares de plantação foram devastados, impactando diretamente 80% da população que tem como fonte de renda o cultivo. Eu acho que não houve campanhas, né, para as pessoas, para a população. Sabemos que temos uma população com pouco acesso à informação. As campanhas deviam ser feitas com aquilo que é a nossa realidade, não tanto na televisão, né? Eles poderiam ter feito na televisão, mas dentro das comunidades, porque as pessoas que sofreram mais foram pessoas que viviam em comunidades pequenas, que se calhar não tinham acesso à televisão. Falar com as pessoas, usar pessoas que falam os dialetos, porque nem todos aqui em Moçambique, principalmente aquelas pessoas que vivem nas pequenas aldeias, falam português, que é a língua oficial nesse caso. Então falam os dialetos, levar as pessoas que conseguem dominar esses dialetos para comunicar: olha, dia X, vai haver isto, é uma calamidade, pode acontecer isto. A falta de informação fez com que a população não tivesse dimensão da capacidade de destruição do ciclone. Ninguém esperava que seria daquela magnitude. Todo mundo achava que seria um daqueles vendaval normal e depois
ia passar, mas na medida que ia anoitecendo, ficava mais forte, ficava mais forte. A nossa casa ficou completamente sem teto, né? Ficou sem teto, tivemos que nos refugiar para a casa de um vizinho nosso que acolheu quase toda a vizinhança, né? Sofreu bastante. Muita gente perdeu uma parte daquilo que tinha, né? Dos bens, porque não, mesmo a casa do vizinho também não, onde nós nos refugiamos, não havia espaço para colocar tudo aquilo que nós tínhamos. Luiz Carlos Mendes, um brasileiro que trabalha na ONG Missão África em Moçambique, chegou no país mesmo na época do ciclone e também falou como foi a situação. E como a gente já conhecia aqui, conhecemos a cidade de uma realidade e depois, 3 meses depois, nós retornamos, conhecemos a outra realidade, né? Porque estava tudo destruído, muita coisa destruída, muita gente morreu, muitas estruturas foram abaixo, sem nenhum abrigo. Ficaram assim, muita gente foram para algumas escolas que ficaram de pé, outras foram para algumas igrejas que cederam seus prédios para eles ficarem. E quando nós chegamos aqui, era muita água, né? Nós chegamos 15 dias depois do ciclone, e a gente veio para desenvolver esse trabalho de urgência, né? Uma extrema urgência, porque poucos dias antes da gente chegar ainda tinha gente em cima de árvore, né? Logo depois da apuração de todos os danos causados pelo Idai, o governo moçambicano prometeu dar assistências às famílias que foram gravemente afetadas pelo ciclone, com subsídios de 7.500 meticais, que equivale a mais ou menos a R$ 571. Porém, colocaram a condição de que era para receber esse auxílio, a família teria que cadastrar no Instituto Nacional de Ação Social. Após o ciclone, apareceu o governo aí a listar para dar apoio, mas o apoio como tal, não houve. Foi por um esforço mesmo próprio. Depois do ciclone foi dia seguinte, atrás das chapas, aquilo que havia restado, apanhar aquilo, colocar num lugar. Esperou-se pelo governo, mas o povo viu que, nós todos vimos que o governo não ia dar conta, não ia conseguir cobrir todo o pessoal. Apareceram algumas ONGs, algumas pessoas para ajudar, mas não sei bem o que aconteceu lá. Mas a ajuda não chegou como deve ser. A falha na ajuda do governo e a limitação das ONGs no auxílio para sobrevivente evidenciou a união do povo moçambicano. Com a campanha nacional Unidos pela Beira, eles conseguiram arrecadar doações o suficiente para encher 76 contêineres carregados de alimentos, roupas, produtos de higiene, entre outros. Depois desse caos natural, eu vejo que Moçambique está numa fase de se reerguer, né? Vai levar tempo, porque tudo que construímos levou seu tempo. Aconteceu, nos retrocedeu, mas vamos nos reerguer. E o que eu vejo é que realmente, eu pude perceber que os moçambicanos são muito unidos. Depois da calamidade natural, abraçamos todos nossos irmãos no centro, todos fizemos doações. Então, retrocedeu, mas estamos a conseguir reconstruir aquilo que perdemos. O pessoal ainda está a se reconstruir, né? Depois do ciclone. E agora aparece o coronavírus. Todo mundo teve que ficar calmo, ficar mais em casa, enquanto o pessoal devia sair para trabalhar, para tentar reconstruir o que perdeu com o ciclone. Realmente, todo mundo ficou aflito com a indefinição que seria. Quando nós começamos a ouvir sobre o coronavírus, nós também ficamos assustados. Assustados porque víamos países como China e outros países que eram muito desenvolvidos, que não estavam a conseguir combater essa doença. E como é que seríamos? O que seria de nós? Seríamos dizimados por uma doença. É a forma que nós pensávamos. Cada um de nós, acredite eu, cada um de nós ficávamos assustados. Pensávamos nos nossos filhos, nossos pais, nossos avós. E eu pude perceber que somos unidos por quê? Ao longo desse pensamento que nós tivemos, eu sempre digo, nossas expectativas estiveram alinhadas com as nossas realidades. Sempre digo isso. Nossas expectativas era morte, era perder entes queridos, pessoas muito próximas. E a nossa realidade era a falta de recursos. Nós não temos recursos, essa é a nossa realidade.
Nós não temos recursos para combater essa doença. Nós não temos força, não temos qualquer recurso que seja para combater esta doença, visto que os países mais desenvolvidos que nós, que têm recursos, não estão a conseguir. E aí, o que os líderes dos países africanos pensaram? E agora, o que fazemos? A resposta: medidas rápidas e eficientes. Dia 14 de fevereiro de 2020 é confirmado o primeiro caso de coronavírus no continente, lá no Egito. O estrangeiro infectado não espalhou o vírus, inclusive dia 20 ele estava curado. A partir daí, todo mundo que chegava ao país era monitorado. Apesar de parecer um caso isolado, outros países reportaram viajantes que passaram pelo Egito. Isso serviu de alerta para o continente, que não demorou para reagir. Dia 22, a União Africana realizou uma reunião na Etiópia com os ministros da saúde de 55 países. A reunião contou com a diretoria regional da Organização Mundial da Saúde para a África, doutora Matshidiso Moeti, e debateu medidas continentais para conter o vírus. No mês de março, o coronavírus começou a atingir de forma mais forte os países. E aí, Ruanda foi o primeiro a reagir fortemente. No dia 14 de março se confirmou o primeiro caso. 18 de março, com 15 casos, o país cancelou todos os voos internacionais. A medida começou dia 20 do mesmo mês e dia 21, com 17 casos de Covid, foi decretado o lockdown. 2 dias depois, com 274 casos, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, também anunciou lockdown para conter o avanço do vírus. The nationwide lockdown is necessary to fundamentally disrupt the chain of transmission across society. A Nigéria, país mais populoso do continente, com quase 200 milhões de habitantes, foi rápida. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África até elogiou as medidas. Mas nem todos os países seguiram o exemplo de seus conterrâneos continentais. A Tanzânia, vizinha de Moçambique, não reporta casos de Covid-19 desde março. O governo conservador diz que Deus ouviu as preces e alega que o país está livre do vírus sem demonstrar pesquisas que provam o argumento. As organizações de saúde continentais e mundiais estão preocupadas e acusam a Tanzânia de esconder os casos, principalmente depois de vídeos divulgados online em abril mostrarem pessoas vestidas de roupas de proteção enterrando vítimas do coronavírus na calada da noite. Já Moçambique, quando percebeu que os países com fronteiras estavam com casos confirmados, logo colocou seu plano contra o Covid-19 em prática. No dia 21 de março, com 35 suspeitos, o presidente do país, Filipe Nyusi, criou um comitê para combater o vírus. Cancelou todos os vistos emitidos, obrigou os passageiros de avião a ficarem de quarentena ao chegar, proibiu qualquer evento com mais de 50 pessoas, paralisou as aulas em escolas e impôs que todos os estabelecimentos seguissem as medidas de proteção. Mais um gigante chegou na África. Caros compatriotas, este é o momento de grandes desafios para a nossa nação. Ele exige de nós o maior comprometimento com a causa de solidariedade e coesão nacional para juntos enfrentarmos e vencermos esta pandemia. Nosso presidente, em março, foi muito inteligente e foi uma ação muito boa, Vitor. Porque ele agiu muito rápido antes que a pandemia se alastrasse. Ele não esperou ter muitos casos para poder declarar o estado de emergência. E graças a Deus deu tudo certo. Mas é necessário que haja alguns controles, tipo, em termos de criar condições, porque a maioria da população em Moçambique é pobre. E não tem condições mesmo de falar que eu vou ficar em casa, eu vou ter condições para alimentar os meus filhos. Você encontra um pai e uma mãe com 6, 7, 8 filhos. E se não sair de casa, essas crianças passam fome. Ainda são situações que, não digo que talvez seja a culpa do governo, talvez não tenham o que fazer, mas são situações muito preocupantes, né? Que é difícil dizer que vamos evitar a aglomeração. Podemos falar, vamos evitar a aglomeração, mas é difícil praticar essa ação por conta das condições no país. Então, isso torna-se uma indignação mesmo. Se você for andar, às vezes, em algumas ruas,
Em março, até que quando ele declarou o estado de emergência, todo mundo achava, o pouco que eu tenho em casa eu consegui me virar e abrir, assim foi. Mas a partir de maio, as pessoas decidiram, não, nós precisamos sair de casa. Não porque decidiram, porque enfim, mas precisavam mesmo sair de casa pelas suas condições de vida, que eles precisavam procurar alguma coisa para se alimentar. Segundo o mapa da fome, entre 25% e 34% das pessoas passam fome em Moçambique. É um dos países africanos que mais sofre com isso. Infelizmente, o problema se agravou na pandemia. Então, por conta do coronavírus, em março foi decretado o distanciamento social, que era do mês. Em cada final do mês, esse tem se prolongado de um mês em um mês. Na verdade, aqui nos centros todos da Fraternidade Sem Fronteira, a criança ia lá, passava as refeições, fazia brincadeiras e tinha um reforço escolar. E os jovens só apoiavam nos centros e iam às escolas também. Os centros são sedes de acolhimentos das organizações não governamentais, as ONGs, onde são realizadas as ações nas comunidades. Mas, por conta desse distanciamento social, os centros pararam de servir a refeição. Então, o que tem acontecido? Nós temos comprado o alimento, fazer os kits e distribuir como se fosse uma cesta básica, porque a criança não pode estar no centro. As minhas viagens eram semanais para Maputo, mas por conta de coronavírus também diminuiu também as viagens, porque para evitar o uso sempre do transporte público, que anda muito cheio, então tem aglomeração. Onde nós estamos, que estamos a trabalhar, é uma província, é um lugar um pouco isolado. Tinha a questão de as pessoas ainda não entenderem o que está a acontecer, o que é isso de coronavírus, mas todo mundo é obrigado a usar máscara, mesmo no dia da distribuição dos kits, que é uma vez por mês, em cada final do mês. Toda criança tem que vir de máscara e tentamos criar esse distanciamento e traçar alguns círculos onde a criança, quando chegar no centro, vai sentar, receber o seu kit, sair e ir para casa. A distribuição desses centros é feita de acordo com o número de pessoas que fazem parte dele. Hoje são distribuídos em médias nos maiores centros, volta de 720 a 830 kits de alimento para criança. Isso somente para crianças, sem contar com os jovens. Nos centros que nós consideramos que são centros mais ou menos médios ou menores, é por volta de 600 a 200 e 300 kits de alimento que são entregues por cada final do mês. O governo decretou de emergência, disse que as pessoas não podiam sair para as ruas, mas o povo também veio à cabeça. Se eu ficar em casa, o que vamos comer? Né? O que vamos comer? Então, automaticamente as pessoas no começo tentaram ficar em casa, mas temos as contas lá para pagar. O governo manda as pessoas ficarem em casa, mas não vai ajudar. Então, o pessoal não ficou tanto assim em casa, né? Houve aquele receio de entrar em contato com as outras, né? Houve aquele receio no começo, mas depois, se eu também não entrar em contato com outro, e eu não vou poder comer nada, né? Vou passar fome. Então, o pessoal sempre sai para a rua para tentar ganhar alguma coisa. Claro que já passei fome nessa época da pandemia. Nessa hora, nós entramos em choque. Por mais que todos saibam que tem gente em todo mundo que passa fome, parece que não cai a ficha, entende? Parece que algo distante, mas não é. O Brasil está de volta ao mapa da fome desde 2018. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirma que 10.300.000 pessoas passam fome no país. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o número de famintos pelo mundo dobrou por causa da pandemia. Mas não é só isso que atrapalha o combate ao coronavírus. Nas aldeias, lugares que, conforme eu falei aí, ao descrever algumas províncias, lugares que não tem água, mesmo para beber não tem. Então, esse hábito de lavar nas mãos é mais nas proximidades das cidades, em locais onde há comércio, porque os comerciantes são obrigados a deixar um balde com água sempre na porta de entrada, antes que o cliente entre e para fazer qualquer compra. Isso é obrigatório, o uso de máscara. O próprio uso de máscara nas aldeias
nem funciona, ninguém usa máscara porque não tem condições para comprar. Daí que a fraternidade, às vezes, quando tem a fraternidade, e assim é como algumas organizações, quando vê essas situações, têm apoiado as pessoas em compra de máscara. Então, a prevenção, quando você já vai para o interior das cidades, é um pouco não séria, mas que lá não tem esses casos de Covid, de coronavírus. É muito raro encontrar casos nas aldeias. Apesar de haver aglomeração, apesar de não haver condições, fica parecendo que Deus é que está protegendo, né? É tudo não sem condições, mas que a doença até agora, graças a Deus, ainda não chegou no meio dessas comunidades, no meio dessas aldeias. E aí, eu tenho uma teoria para explicar isso com base no que observamos aqui. No Brasil, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e do IBGE comprovou que a Covid-19 foi para diferentes capitais por meio do avião e para o interior através das rodovias. Ou seja, as pessoas infectadas viajavam de avião para outras capitais, transmitiam para outras pessoas que levavam o coronavírus para as cidades menores de carro. Levando em consideração o estudo, sabendo que Moçambique restringiu o acesso aos voos e exigiu quarentena para quem chegasse, dá para ter uma suposta ideia do porquê o interior do país não foi tão atingido. O que realmente foi atingido na África foi a economia. O continente africano tem fortes relações econômicas com a China e a Europa. Os países africanos são focados na exportação de matérias-primas e petróleo, mas os produtos chegam a ficar estocados no continente por causa das empresas que estão em ritmo lento no exterior. Além disso, muitos países fecharam suas fronteiras como medida de prevenção do coronavírus, que também dificultou a exportação dos produtos. A economia que já estava estagnada piorou. Segundo a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, a ECA, a pandemia fez reduzir a projeção do Produto Interno Bruto, o PIB, do continente de 3,2% para 1,8%. Também existe uma preocupação com as pessoas mais vulneráveis, pois são elas que ocupam os empregos informais. A Organização Internacional do Trabalho fez um estudo em 2018 que comprovou que cerca de 72% do trabalho na África é informal. Para voltar aos trilhos, o continente depende da ajuda internacional, mas a ECA não sabe quando vai chegar. O que mesmo marcou foi de como as coisas se agravaram e o salário foi cortado ao meio, a 50%, e até agora os patrões continuam a cortar, e mesmo assim os preços continuam a subir, os preços dos produtos. Isso é absurdo, não? Eu acho essa é uma das coisas que mais me marcou. Porque se as pessoas estão sendo cortadas a 50%, o produto não devia subir, ao menos devia manter ou descer o preço. Nossa conversa foi em setembro. Fazia 7 meses que o coronavírus havia chegado em Moçambique e abalou a economia local. O país anunciou um agravamento no déficit em 65%, o que corresponde a cerca de 453 milhões de dólares para o ano de 2020, por causa da pandemia. Para vocês existe auxílio emergencial, acho que é isso, se eu não estou errado. Ok. Moçambique não tem. Não tem. Mas por quê? O nosso PIB não nos permite. Eu acredito que ninguém gostaria de ver os seus compatriotas a morrer. Se houvesse as condições necessárias para ao fazer as campanhas, darem máscaras a essas pessoas, o governo de Moçambique faria. Mas as pessoas algumas pessoas podem olhar, as campanhas deviam ser feitas com máscaras, ou com álcool gel, ou com isto. Ok, coronavírus pegou-nos de surpresa, tivemos o nosso tempo sim para nos preparar, mas se calhar o nosso país não tem essas condições todas para oferecer isso. As condições dos países prejudicam os cidadãos, e a má administração também. Em todo o continente, diversos conflitos e protestos ocorreram por conta da Covid e de problemas que persistem nos países. No início do lockdown, o governo da África do Sul usou a polícia para garantir que as pessoas ficassem em casa, e parecia que os direitos ficavam de lado. Uma série de abusos de autoridade se instauraram no país, ao ponto de, na primeira semana de lockdown, a polícia ter matado mais pessoas que o vírus. E mesmo com o vídeo de policiais agredindo os cidadãos rolando solto na internet, nada foi feito.
Um dado da Diretoria Independente de Investigação da Polícia na África do Sul mostra que a média de denúncias de abril de 2012 a março de 2019 era de 17 por dia. Nos primeiros 3 dias de lockdown foram 21. Isso já era normal no país. Na Nigéria, a história é um pouco mais embaixo. O Esquadrão Especial Antirroubo, o SAIS, é conhecido pela brutalidade e abuso de poder policial. Eles são acusados de terem matado 79 pessoas. No dia 6 de outubro de 2020, os policiais assassinaram um jovem desarmado e depois fugiram com o carro da vítima. Tudo foi gravado, viralizou na internet e logo a hashtag EndSARS ficou em alta nas redes sociais. Dias depois, as pessoas foram protestar nas ruas de todo o país pedindo o fim da força policial. Os protestos pacíficos se tornaram mortais depois dos policiais usarem jatos de água, spray de pimenta, bombas de efeito moral, balas de borracha e armas de fogo para dispersar as pessoas. Everyone sit down, sit down, sit down. O movimento cresceu e junto suas reivindicações. Os nigerianos não querem mais só o fim das SARS, querem também uma melhor gestão feita pelos políticos, escolas e hospitais de qualidade para todos. O grito é para que o SARS não acabe semana que vem, não hoje, mas agora. Em meio a tantos problemas sociais, parecia que o coronavírus era algo muito distante. Um amigo meu aí, ele disse que o cunhado, né, que casou com a irmã, contraiu o coronavírus. É uma pessoa que eu conheci, né? Já convivi com ele. Então, quando eu ouvi aquilo, foi... É quando aí a ficha mesmo caiu que o corona é real, porque ainda existia aquela dúvida se é real ou não. Sim, o coronavírus é real. O vírus prejudicou países no mundo todo e o continente africano lidou até que bem com a pandemia. Os países, em sua maioria, contiveram o avanço do vírus, o que ajudou a salvar vidas. Apesar disso, me levantaram 2 argumentos que podem ter relação ao número de casos. O primeiro é em relação aos testes. A subnotificação é uma suspeita para que os países na África tenham números tão baixos. Eu acho que não é a falta de testes que nós temos. A África não tem esses testes todos. Mas temos visto alguns colapsos nos hospitais. Nenhum. Não temos visto pessoas aproximar dos hospitais com vários sintomas. Pelo tempo que Moçambique tem, né, de 5 meses, né, 5 meses de estado de emergência. Nesses 5 meses, vamos olhar que se você tem coronavírus, quanto tempo tu levas para desenvolver os piores sintomas? Falta de respiração, etc, etc. Quanto tempo leva? Muito menos que 5 meses. Muito menos que 5 meses. Não vão me dizer que se temos 5 meses de estado de emergência e não houve nenhum colapso no meio desses 5 meses, não houve nos hospitais muita gente. Ok, não temos os testes, mas as pessoas iam para o hospital de uma ou de outra forma. Não houve. Não houve esses óbitos por falta de respiração, etc, etc, etc. Então, não é a falta de testes. Essa é a prova viva, que não é essa falta de testes. Em junho, a Matido Moeti, diretora regional da Organização Mundial da Saúde na África, confirmou o argumento dizendo, abre aspas, temos uma maneira diferenciada de observar se houve aumento acelerado nos casos, através do sistema de vigilância sentinela para influenza. Se houvesse um grande número de pessoas com sintomas respiratórios e febre, teríamos encontrado nesse sistema. Isso não aconteceu. Há alguma subnotificação, mas não é como se um dia fôssemos descobrir que muitos e muitos africanos morreram de Covid-19 e não detectamos. Fecha aspas. Em outubro de 2020, a diretora disse que com o teste rápido do coronavírus seria possível mapear melhor a situação nos países. Isso porque é mais barato e não é preciso laboratório para obter o resultado, o que faz ser possível testar em qualquer lugar. These high-quality rapid tests will help meet the huge unmet need for testing in Africa. O segundo caso é o seguinte: Moçambique tem muitas doenças, malária, febre amarela, AIDS. Então, o moçambicano é mais resistente a doenças. Eu já ouvi também sobre isso. É muito engraçado. Isso é engraçado porque primeiro eu acho que são, como é que se diz? São pequenas informações que devemos ter, acho,
de biologia, né? Posso assim dizer, ou de ciência. O nosso corpo só produz anticorpo daquilo que nos contamina. Eu não posso estar a produzir nenhum anticorpo se eu não tenho nada. Se eu apanho coronavírus, o meu corpo vai produzir anticorpos para lutar contra o coronavírus. Se eu tive anticorpos contra a malária, não tem nada a ver com coronavírus. São doenças que eu produzi anticorpos bem distintos. Então, é isso. Olha, em Moçambique existe malária. Malária é diferente de dengue, mas tudo vem de mosquito. Os médicos moçambicanos não conseguem tratar com eficácia dengue. Não conseguem. Mas por quê? Porque eles não estão tão familiarizados com essa doença. Percebes? Mas malária é tão fácil de tratar. Eu acredito que até pode ser o mesmo, se calhar, no Brasil. Alguém apanhar malária, não conseguir ser bem tratado, porque vocês não tratam isso, se calhar, todos os dias. Não é a doença ali predominante. Então, se não é uma coisa que você teve primeiro para aprender a combater, como é que vão dizer que nós já temos tantas doenças, que criamos tantos anticorpos? Nosso corpo, será que previa coronavírus? Não faz sentido algum. E realmente não faz sentido. Porém, não chega a ser impossível. Alguns vírus são parecidos com outros e podem gerar anticorpos que ajudam no combate. Isso se chama imunidade cruzada. E até o fechamento desse roteiro, em dezembro de 2020, não foi comprovado nenhuma possibilidade de casos assim com o novo coronavírus. Ou seja, se você já teve dengue, malária, febre amarela, variações do coronavírus e outras doenças, você pode contrair e transmitir a Covid-19. Pode parecer que não. Algumas pessoas vão acreditar. Algumas pessoas vão aceitar. E o que às vezes nos faz aceitar uma coisa? É porque você ouve, você só é que nem uma esponja, vai absorvendo. Só entra informação. Você não pesquisa, não procura se informar. Aquilo que te falam é aquilo, é a primeira impressão para ti e pronto. Nós só não apanhamos coronavírus porque se calhar temos os devidos cuidados, como eu digo. Teve ali um medo presente, várias coisas, mas não foram as doenças que nós tivemos no passado que fizeram-nos produzir anticorpos ou nos fazem mais fortes para não apanhar coronavírus. Isso aí está. É mesmo que estão a tentar tirar aquilo que é o mérito. Está a perceber? Isso é um mérito. Deviam dizer, olha, eles conseguem, estão a conseguir e prontos. E arranjarem formas de perceber por que eles estão a conseguir e se calhar levar essa parte boa, usar e não desmoralizar dizendo que não, é por causa disto. A fake news acaba sendo mais uma preocupação, porque é como foi falado aqui, Moçambique não tem muito para ajudar no combate, né? Não temos respiradores suficientes, então por isso tem que haver controle. E com essas faltas de recursos ainda estamos estamos muito bem, estamos a conseguir. Eu só não sei o que vai ser daqui para frente, por causa a reabertura das aulas, as coisas do gênero. Não sei daqui para frente como será. Mas as pessoas relaxaram? Eu acho que sim, relaxaram e relaxaram muito. Claro que eles continuam tomando todas as medidas, de lavagem de mão, uso de máscara, mas em termos de medo de sair de casa, esse medo diminuiu bastante. A volta das atividades e a reabertura de alguns países da África não mostrou um aumento brusco de casos e morte por coronavírus. Até o fechamento do roteiro, dia 9 de dezembro, o continente apresentou cerca de 1.500.000 casos e 34.000 mortes pelo novo coronavírus. O Brasil apresentou o mesmo número de infectados no início de julho e o mesmo número de mortes no começo de junho de 2020. O que fica deste episódio do Vida em Quarentena é uma lição de um continente que, apesar de ter problemas sociais e econômicos, buscou priorizar a vida. Muito tem o que melhorar e nós também, mas neste momento de pandemia, a África foi o nosso maior exemplo. Esse episódio não foi possível sem a ajuda das ONGs brasileiras Missão África e Fraternidades Sem Fronteiras. Os dois projetos atuam no continente africano. O trabalho deles é incrível e a sua doação faz uma diferença imensa na vida das pessoas. Para saber mais sobre os projetos, entre em www.missaoafrica.org.br ou em www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Queremos agradecer ao Rui e Antônia Cesaltina pelas entrevistas. Muito obrigada também Luiz Carlos e Raquel Mendes. Eles nos proporcionaram uma conversa maravilhosa que nos ajudou a guiar o roteiro.
Esse episódio foi narrado por mim, Karina Campos, e pelo Daniel Nascimento. Também fiz parte da produção, da roteirização e edição junto do Daniel e do Victor Arias. A ilustração é da Milena Leite. O podcast Vida em Quarentena é produzido pelo Comunicast. Contamos com o apoio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e da Coordenação de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. O Vida em Quarentena dá uma pausa nesse fizinho de 2020 e volta ano que vem, mas vamos se deixar um pouco ansioso. E no próximo episódio... Chorar o morto é chorar um nome, chorar uma história, chorar uma biografia. E a gente geralmente chora uma biografia que faz parte da nossa biografia. Então, eu morro na morte de quem eu amo. O perigo dentro de uma situação como a pandemia é a fábrica do esquecimento. É um dos perigos seríssimos. E, portanto, se a gente não nomeia o morto, a gente não entra em luto, porque o luto não se dá anonimamente. Então são estratégias de nomeação, para que a gente não caia na maquinaria do esquecimento, que é como as mortes estão se dando em várias partes do mundo na atualidade, mas também na nossa pseudo-normalidade, antes da pandemia. E é isso que eu tento assim, lembrar dos momentos mais felizes, das pessoas que, parentes meus que morreram. Eu tento lembrar assim, dos momentos mais felizes que eu vi eles vivenciando, para que dessa maneira assim, eu não me sinta tão mal, porque querendo ou não, a morte é um acontecimento, né, que marca muita gente. Novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, fiquem em casa. Se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos. Vida em Quarentena. Esse podcast foi produzido pelo Comunicast, um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.